esta semana a pensar que eu não sei se não será o único assunto em que Jesus põe as coisas no plano do amor. Quando fala acerca das pessoas irem atrás de outros ídolos e outras coisas, enfim, nunca se é posto muito a questão do amor. Apesar de que a instrução de Deus é que... A instrução não, o desejo de Deus, a manifestação do desejo de Deus é que nós o amemos com todo o coração, alma, mente, por aí fora. Mas é raro o assunto em que Deus põe isto no conceito de amor. Então Deus, no que toca ao dinheiro, Ele fala sobre a questão do amor ao dinheiro. São poucas as coisas em que Deus fala, atenção, não amem isto, ou como se o dinheiro surgisse no mundo espiritual como um lado e o outro. E Jesus foi o próprio a dizer que nós não podemos servir a dois senhores, ou às riquezas, aos bens materiais, ou a Jesus. E como eu disse a semana passada, no início deste ano, né, e final deste ano e início do novo ano, em que a exigência nesta área está a ser aumentada diariamente sobre a vida das famílias, sobre os seus orçamentos, sobre a sua gestão, eu acho que é de todo importante nós abordarmos a palavra de Deus para vermos o que é que a palavra nos fala e nos ensina em termos de princípios. E então, semana passada começámos e falámos acerca de 10, 11 pontos acerca de como termos finanças saudáveis, e hoje vamos falar a segunda vez sobre finanças saudáveis. Diga comigo, finanças saudáveis, ou saúde na área das finanças. Então vamos ler, eu gosto de ir à palavra de Deus e lemos os versículos que nos falam acerca disso. Não vou repetir o que falámos a semana passada. Eventualmente, em princípio, talvez até lá para dezembro, teremos a pregação da semana passada na página da internet. Estou a brincar. Estou a brincar. Não estou nada. Então, vamos à palavra de Deus, está bem? Eu sei que falar de dinheiro, meus irmãos, e por aí, só por aí já é o suficiente para nós percebermos a importância que isso tem na nossa vida. O quão desconfortável é quando começamos a falar sobre dinheiro. Então, no que toca à igreja e ao reino de Deus, falar de dinheiro, pensa-se logo, pronto, já vão aqui tentar, é para tirar dinheiro às pessoas, é para fazer, é para pedir, é não sei o quê. Mas deixa-me dizer, o ensino das Escrituras sobre finanças não é apenas sobre isso, é como gerimos as finanças e que lugar tem o dinheiro no nosso coração. Porque o dinheiro para nós funciona não só pelo desejo do poder e do ter coisas, mas também é normalmente a fonte da nossa segurança. Não só a fonte da nossa segurança, como a fonte das nossas emoções. Porque quando nós não temos dinheiro no bolso, nós tornamos os mais profundos miseráveis. A maior parte das vezes. Mas aí entra o tal equilíbrio. Quando nós lemos lá em Abacuque que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja óleo e vinho, e que não haja, quando as coisas falham, não é assim, ainda assim me alegrarei no meu Deus. E aqui significa ter o coração no lugar certo. Certo? Amém? Então, Paulo também dizia que teve que aprender a contentar-se. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Alguns irmãos dizemos assim, eu só sei ter pouco. Nunca me foi dada a oportunidade de aprender a ter muito. Não é? Tudo bem, mas Paulo, que já tinha tido muito, e há quem diga que ele até seria uma pessoa bastante abastada e que teria dado a sua fortuna, ele diz, eu tive que aprender que a minha esperança, a minha segurança, a minha alegria, a minha relação com Deus não depende de quanto dinheiro eu tenho no bolso. Embora, claro, vivemos com a pressão das contas para pagar. Mas vamos à palavra. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, um versículo que não lemos a semana passada, mas que fala basicamente também aquilo que já a palavra mais para a frente no Novo Testamento dizia, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ok? O dinheiro não é mal nenhum, o dinheiro é uma bênção. Diga comigo, o dinheiro é uma bênção. Amém? O dinheiro é uma bênção. Aliás, como tudo na nossa vida, certo? Tudo vem para ser bênção. Mas se nós o colocarmos num lugar que não lhe pertence, passa a ser um problema. Então o dinheiro não é problema, venha ele. Não é? Podemos dizer isso, Senhor, venha ele. Não tenha medo de dizer, pastor, isso é muita arrogância, é muita soberba. Não é nada, qual é o problema? Venha ele. Certo? Agora, não venha um coração que apenas procura isso e que tem como mais importante na sua vida o dinheiro. Então, já em Eclesiastes dizia, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos.
E aqui a palavra de Deus não está a falar acerca, temos que ter sempre o equilíbrio destas coisas. A gente querer mais é ganância. Não é ganância. Porque o dinheiro é uma ferramenta tremenda nas nossas mãos para abençoar vidas, para fazer andar as coisas para a frente, para fazer coisas acontecer. Amém? O dinheiro é uma bênção. Se não fosse, nós não gastávamos a maior parte da nossa vida a tentar adquirir dinheiro, certo? O dinheiro é uma bênção. Agora, o amar o dinheiro pelo dinheiro, por aquilo que ele nos transmite, há pessoas que só querem dinheiro para ter debaixo do colchão. Alguns dizem, passou, já não se usa. Eu tenho uma cunhada minha que era, agora já está reformada, ela trabalhava no banco há muitos anos, e quando foi aquela história na altura, ainda durante vários anos, foi a conversão dos escudos para o euro, diz que apareciam lá pessoas com sacos de dinheiro a cheirar a urina. Porque tinham as notas escondidas debaixo dos colchões. Então a gente só quer dinheiro pelo dinheiro, só quer dinheiro para atafolhar. O avarento, o ganancioso, quer o dinheiro pelo dinheiro, nem é para fazer nada com aquilo, nem abençoa, nem ele próprio desfruta. Os irmãos percebem? Isto é o desequilíbrio total. Então aqui fala que aquele que ama mais riqueza jamais vai ficar satisfeito. Por mais que se tenha, quer sempre mais. E dizer assim, mas para quê? Queres fazer alguma coisa, uma obra? Queres fazer alguma coisa para o teu bem, para o bem da tua família, bem das pessoas ao teu redor? Não, quero só ter dinheiro por ter dinheiro. Epá, está bem, porque isto confere-me segurança. E deixa-me dizer, meus irmãos, o dinheiro não nos traz segurança. Aliás, está cada vez mais provado que nada nesta vida nos traz segurança. Aquilo que hoje a gente tem por seguro, amanhã de repente acordamos, o mundo está virado do avesso. E a gente já não temos segurança nenhuma. A única segurança que nós temos, e como dizia a Mariana e também, não é assim, é que somos amados pelo Pai e que Ele nos tem nos seus braços e que Ele cuida de nós em todo o tempo. No livro de Salmos, o salmista ele escreve, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Por isso o seu louvor permanece para sempre. E em Provérbios, o seu filho Salomão, ele repete, ele continua este ensino, dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo o que tem a ver com princípios bíblicos é sabedoria. Então, a questão das finanças não é uma coisa que fica fora de tudo o resto. Para o resto, nós temos que ter o temor do Senhor, temor, respeito, admiração, consideração, não é ter medo de Deus. Porque quem tem medo de Deus não pode ser filho. Não é filho, isso é coisa de escravo. É quem tem na mentalidade de escravidão. Quem é filho não vive mais no medo, porque o perfeito amor lançou fora o medo. Mas são princípios de sabedoria. E também na área financeira, o princípio principal é: o que é que Deus pensa acerca disso? Qual é o ideal de Deus para essa área da minha vida? O que é que Ele tem a dizer sobre isso? Então, sobretudo, quando nós precisamos esticar as nossas finanças para cumprirmos as nossas obrigações, precisamos mesmo da sabedoria de Deus para aprender a administrar com sabedoria. Amém? É disso que se trata. É sabedoria. Deus dá-me sabedoria. Salomão foi considerado o homem da sabedoria. Porquê? Porque teve muita sabedoria. Mas antes de ele ter muita sabedoria, ele já teve a sabedoria de quando orou pedir sabedoria. E por causa dessa sabedoria, que o levou a praticar e a aplicar princípios na sua vida pessoal, na sua vida do reino e até em termos de negócios, o reino de Israel no tempo de Salomão foi a altura mais próspera em que houve. Foi um reino riquíssimo, Salomão era riquíssimo. Fez as coisas mais fantásticas e mais brutais, construiu um grande templo e por aí afora. Então ele aplicou sabedoria. Então se há uma sabedoria divina que ele depois nos transmite a nós e que nos ajuda a prosperar, e prosperar, a palavra prosperidade foi muito mal usada e deturpada, porque de repente fez-se disso uma doutrina. Não existe a doutrina da prosperidade, existe a doutrina da mordomia cristã, que é uma coisa diferente. Mas existem princípios de gestão e de administração que começam por isso. O princípio para esta área também, o princípio da sabedoria para esta área, é eu ter a consideração de perguntar e perceber o que é que Deus tem a dizer sobre esta área. E eu praticando e aplicando, então eu vou ter benefício disso. E não só esse benefício, não é apenas um benefício que me vai satisfazer, mas vai ser louvor e glória para Deus. Então, o livro de Provérbios, em particular, ele ensina a administrar bem o dinheiro. Então, vamos pegar aqui num ponto ao outro, um ou outro talvez nós abordámos já a semana passada. Primeiro ponto, mantém um registro corrente, mantém uma conta corrente do teu mês, do teu dinheiro. Lembro, há muitos anos atrás, um casal que nós começámos a ajudar, foi logo nos inícios aqui da igreja. E
E lembro quando começámos a ajudar, uma das coisas que eu ensinei a esse casal foi, olha, porque queria alugar uma casa, porque queria fazer assim. E nós ajudámos naquilo que foi preciso. Mas uma das coisas que eu me sentei com ele foi, uma das coisas que tu precisas saber é o que é que entra e o que é que sai. Para onde é que o teu dinheiro está a ir? E, para a admiração minha, ele foi buscar um caderninho daqueles de escola, com as continhas todas. Ele até o café, a ervilha, o feijão, o parafuso, ele tinha lá assinalado. Disse, olha que coisa bonita, era isso mesmo que se quer. Porquê? Para que se tenha a noção, porque às vezes o dinheiro desaparece, desvai-se das mãos, certo? Costuma ser que há dinheiro nas mãos de algumas pessoas que é como manteiga em focinho de cão. Não é? Aquilo, vai ser tão bom, não foi? E às vezes por isso, porque a gente não tem a noção. Porque quando é para entrar, entra aquela verba. Quando é para sair, aquilo vai saindo assim, aos poucos. Vai saindo aos poucos. E quando a gente... Quantas vezes nós parámos ao final do mês e, por exemplo, fomos fazer contas do que é que... Vou dar um exemplo aqui, porque é uma coisa que quase toda a gente faz. Tomar um café. Não é? Uma bica. Eu tomo uma bica, 2 bicas por dia. Mas uma bica, normalmente uma bica por dia. Acho que posso-me permitir esse luxo. E também ninguém tem nada a ver com isso. Mas há gente, eu conheço pessoas, amigos com quem já conversei e tudo, que eles dizem, no dia que eu parei para fazer contas aos cafés que eu bebo todos os dias, ao final do mês, aquilo saiu-me ali uma pipa de massa. E ele disse, eu vou começar a cortar aqui. Mas não se tem noção. Porquê? Paga 70 cêntimos, 50 cêntimos, 65 cêntimos. Cada vez aquilo não é nada, parece que não é nada. Ao final do mês... Então, são princípios tão básicos. Quem diz isto diz outras coisas. Não é? A gente senta-se para ver. Quantos de nós é que paramos para ler as faturas da eletricidade e da água? Não. Mas até temos programas na televisão a ensinar que a gente deve ler para ver o que é que nos está a ser tirado e para onde é que vai e não sei o que, não sei o que mais. Nós estamos muito naquele do deixa andar. E por isso mesmo nós perdemos a noção do que é que está a sair da nossa vida. Eu vou pegar numa passagem em Provérbios 27, 23 a 27, diz assim. Parece não ter nada a ver, mas é para que nós percebamos a importância dos registros. Aliás, não é por acaso que nós temos um livro que se chama Números. É importante. Os números são importantes. O saber o que é que entra, o que é que sai, o que é que nós destinamos para. Diz assim, conhece as tuas ovelhas pelo nome, cuida cuidadosamente dos teus rebanhos. Aqui não está a falar de pastor de igreja. E entre parênteses, não os consideres garantidos, porque posses não duram para sempre, e tu sabes disso. E então, quando as colheitas estão feitas, são armazenadas nos celeiros, podes então tranquilamente tricotar suéteres, eu gosto desta tradução, de lã de cordeiro, e vende as tuas cabras com lucro. Então haverá bastante leite e carne para durar para a tua família, para durar durante o inverno, leite e carne para a família, para durar durante o inverno. Então, o que é que Salomão está aqui a dizer através deste versículo? Mantém um registro das coisas. Salomão está ao ponto de dizer, note, Salomão nunca foi pastor, mas ele tinha o princípio de sabedoria para gerir os negócios do reino e os seus próprios negócios. E ele está a aconselhar isto àqueles que eram os grandes, digamos, os grandes latifundiários da altura, nesta palavra reacionária, que eram quem tinha rebanhos. A riqueza era por rebanhos, e os rebanhos e as culturas, depois aquilo gerava nos negócios mais rebanhos, mais dinheiro, por aí afora. E Salomão está a dizer o quê? Ele está a transmitir um princípio. É ser minucioso em perceberes o que é que tens e o que é que vais fazer render com aquilo. Salomão chega aqui ao ponto de dizer assim, conhece as tuas ovelhas pelo nome. Oh, Rosinha! Oh, Gertrudes! Oh, Felizmina! Não é assim? Se a gente hoje for ali ao Alentejo ou a qualquer lado, então, como é que se chamam as suas ovelhas? Sei lá, são ovelhas. Vêm todas ao molho. Salomão não está aqui a dizer para nós termos uma relação íntima e afetiva com as ovelhas. Convida as ovelhas lá todos os dias, fazer um pequeno almoço de negócios com elas. Não, Salomão não está a dizer isso. Salomão está a dizer, sabe ao pormenor o que é que tens. Sabe ao pormenor o que é que tu podes
contar com o que tens, como podes pôr aquilo a render para ti. Os irmãos, Salomão é uma pessoa de sabedoria profunda, porque Deus o encheu de sabedoria. E, portanto, é alguém que prosperou em todas as áreas da sua vida porque ele soube administrar. Então precisamos saber o que é que possuímos, precisamos saber o que é que ganhamos e para onde é que depois esse dinheiro está a ir. Nós precisamos. O mal de muita gente, inclusive é cristãos. Aliás, a igreja e os cristãos em geral foram quase que ensinados que desde que tu dês uma boa oferta na igreja, ou sejas dizimista, estás safo. Os céus vão se abrir e vai cair grande abundância, porque a Bíblia promete. E a Bíblia promete. Mas deixe-me dizer, eu posso dar tudo isso com uma motivação errada? Ou então até posso ser um dizimista fiel, mas depois, os outros 90% que eu tenho, eu estraçalho aquilo tudo sem gestão e sem sabedoria nenhuma. Então aí não há dízimo que valha. Porque realmente não estamos a falar de fórmulas mágicas, nós não estamos a falar de comércio e negócio com Deus, nós estamos a falar da aplicação de princípios. E os princípios são o quê? Aquilo que encaixa dentro do nosso coração e nós aceitamos aquilo como um princípio. Não é uma regra. Porque a Bíblia se diz, ou a igreja ensina, ou porque o pastor diz, ou porque não sei o quê, e então nós temos que o fazer. Nós não temos que o fazer, nós só temos que o fazer se obedecermos à fé que está no nosso coração. Este é um princípio de Deus, então eu vou fazer. Este e os outros. A gestão é tão importante, meus irmãos, como tudo o resto. Não nos enganemos com outras questões. Então a nossa primeira regra de liberdade financeira é encararmos os factos e sermos realistas em relação a onde estamos e com o que temos. Amém? Leva tempo, mas manter bons registros vale a pena para controlarmos. Nós sempre fizemos, toda a nossa vida, já disse isso, tem lá uma página Excel, entra lá tudo ao pormenor. E a gente sabe ao final do mês o que é que ficou, o que é que não ficou, para onde é que foi, para onde é que não foi. Segundo lugar, planeia os teus gastos. Amém? Se sabes o que tens, se sabes onde estás, sabes o que entra, sabes para onde é que está, então aí passas ao plano seguinte, que é planeia os teus gastos. E planear os teus gastos tem a ver tão simples quanto isso. Para aqueles que têm uma gestão mais curta, dizer assim, bem, este mês eu não vou poder comer nenhuma alheira de mirandela. Não é assim? Este mês eu não vou poder comer bife, se calhar. Ou então, tendo sim, este mês eu vou dedicar este dinheiro para isto. Quem tem filhos, este mês é o mês que tem que se comprar o material da escola para os miúdos. Ou o filho ou a filha está a precisar de um calçado. E por aí afora. Estamos a falar de uma gestão micro. Para aqueles que, graças a Deus, têm mais e têm abundância, planear, não gastar pura e simplesmente, mas planear estrategicamente para onde é que aquele dinheiro vai. Onde é que nós vamos usar? Diz que, Provérbios capítulo 21, versículo 5, estamos a ir apenas às Escrituras, diz, os planos do diligente levam ao lucro. Para já dizer aqui o que é o diligente. O diligente é aquele que está empenhado, está dedicado a fazer as coisas acontecer. É aquele que não vive no o que será, será. O que for que aconteceu. Amanhã Deus cuida, então nem sequer vale a pena. Ouçam, meus irmãos, aquele versículo lá em Provérbios também que diz que o coração do homem planeia, não é? Mas o Senhor é que dirige os seus passos. O que é que Salomão está a dizer? Ele está a dizer que não tem mal nós temos planos. Aliás, é suposto nós temos planos. Porque essa história, não, nem vou planear nada, porque afinal de contas, Deus depois vai-me dirigir no momento. E deixem-me dizer, sim, Deus é misericordioso, faz isso, mas o que ele está a dizer é que é bom nós termos planos. É bom nós planearmos as nossas, onde é que eu vou estar daqui a um ano, o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou investir, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu vou insistir para fazer render alguma coisa. É bom ter planos. No final, se o plano não for de acordo com a vontade de Deus, e aí nós também dizemos, Senhor, faz a tua vontade, este é o meu plano, então Deus pode eventualmente alterar o meu plano. Ele vai dirigir os meus. Porquê? Porque o meu coração não está fixo no plano, ou naquela riqueza, ou naquele material, está fixo onde? Naquilo que é a vontade de Deus. Mas é importante ter planos. E sermos diligentes no tocante a desenvolver esses planos. E Deus, se tiver que mudar ou alterar alguma coisa, Ele depois vai dirigir os nossos passos. Então, volto a ler. Os planos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado estão somente para a pobreza. A minha versão diz, os planos do diligente levam ao lucro, assim como a pressa leva à pobreza. E nós vivemos numa sociedade de pressa. Pressa na compra impulsiva, pressa no endividamento
e ler aquela frase tão conhecida que é comum atualmente as pessoas comprarem coisas de que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais nem ao menos gostam. Ok? É comum atualmente, volto a repetir, as pessoas comprarem coisas que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais nem sequer gostam. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos controlar os gastos com um plano, um orçamento. O orçamento é simplesmente um gasto planeado. É dizer ao nosso dinheiro onde queremos que ele vá. Vocês já viram que o dinheiro normalmente é que nos diz para onde é que a gente deve ir? É a tal inversão de valores. O dinheiro é que nos empurra para as coisas. Não. O planeamento, segundo Deus, é assim. Tu planeia para onde é que vais enviar o teu dinheiro. Onde é que tu vais gastar? É disciplinares. É pôr Senhor sobre a área das tuas finanças. É pôr a tua vida em controle do dinheiro e não o dinheiro no controle do teu coração. Então, é preferível dizermos ao dinheiro para onde é que ele há de ir do que depois perguntarmos para onde é que ele foi. Para onde é que foi o dinheiro? Nunca te fizeram essa pergunta. Mas é em casa lá, o marido e a mulher e tal. E às vezes não só, mas afinal, para onde é que foi o dinheiro, meu? Então, mas eu pensava que tínhamos aqui, afinal já desapareceu. Tranquilo, ninguém vai para o inferno por causa disso. Agora, estou a dizer é que o plano de Deus é que a gente saiba para onde é que o dinheiro vai. É determinarmos, nós é que determinamos para onde é que o dinheiro vai. Terceiro lugar, aproveitarmos bem o que nós temos. E isso implica também termos um coração grato e de fé. Voltamos atrás ao temor como o princípio da sabedoria. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro e agitação interior. Amém? Já falámos um pouquinho a semana passada. Às vezes ter muito dinheiro para algumas pessoas é um problema. É mais agitação do que ter menos. Mas também é possível termos menos e estarmos sempre agitados com a questão do dinheiro. Eu volto a dizer, há uma diferença quando nós temos contas para pagar e não temos dinheiro. Há uma diferença quando estamos a lutar com momentos de crise e dificuldade. Sem dúvida. E aí nós temos que pedir a Deus sabedoria, temos que bater a portas, temos que orar, temos que ver se eu tenho mais gastos de rendimento, então eu tenho que ver como é que eu posso aumentar o meu rendimento e cortar nos meus gastos. Não é coisa que o nosso governo ensina. O nosso governo não ensina isto. Ele não diz onde é que eu vou cortar os gastos, mas onde é que a gente vai buscar mais dinheiro. E este equilíbrio é um princípio de gestão, meus queridos. E volto a dizer que isto é tão importante porque quando nós não temos esta área em equilíbrio na nossa vida, isto produz em nós tanta dificuldade, tanta agitação, tanta pressão. Nós não conseguimos sequer viver a nossa espiritualidade porque vivemos todos os dias aflitos e preocupados. E se é verdade que a gente não se deve preocupar com o dia da manhã porque Ele cuidará, mas Deus também está a dizer, mas tens que fazer alguma coisa também por isso. Não é continuares no teu caminho de autodestruição e contares apenas com a minha ajuda. Deus que é misericordioso vai fazer, mas Deus também que é misericordioso e amor. Antes do abismo, Ele está-te a dizer que está lá um abismo. Porque é preferível ter uma cerca cá em cima no abismo do que um hospital lá em baixo. É ou não é? E a gente vai assim, aleluia, pela fé. Cá para baixo, Senhor, cura-me. E Deus faz isso. Mas Deus ensina-nos princípios para nós não haver um crash na nossa vida. Então aproveitar o que nós temos. Paulo diz lá em 1 Timóteo 6, 6 a 7, mas a nossa piedade, querida, então. A piedade com contentamento, querida. Tem que estar contente. Piedade, o que é a piedade? A vida justa, a vida de Deus, piedade, santidade, tem a ver com a presença de Deus, a vida do cristão, a vida de identidade. Diz que a piedade com contentamento é grande ganho para as nossas vidas. Então repare, eu posso até ter muito dinheiro na minha vida, mas se não tiver esta atitude divina no meu coração, de ser grato, de ter respeito, de atentar àquilo que Deus tem para dizer sobre esta área. E depois diz, pois nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Sem contentamento, as nossas dívidas tendem a crescer. E se não tivermos cuidado, vamos trazer problemas graves à nossa família. Amém?
Princípio bíblico. Deus não está a dizer para sermos forretas, montes de vaca, munheca, carcará sanguinolenta. Estou a brincar. Deus não está a dizer para sermos pessoas não generosas. Deus não está a dizer para sermos pessoas de coração livre e aberto. Mas está a dizer que o nosso foco tem que estar no lugar certo. E por isso, olharmos para aquilo que temos. Meus irmãos, isto pode ser muito bonito e os irmãos dizem, mas o pastor também tem carro, também tem casa. Temos, graças a Deus, por isso. Mas também já houve alturas que tinham um carro dos Flintstones. Daqueles que têm um buraco no chão que a gente quase anda com os pezinhos do lado de fora. Não é? Eu lembro de carros que nós tivemos, um Renault 5, que aquilo um gajo acelerava um bocadinho, na altura havia os carburadores com os platinados, aquilo não havia, já não havia afinação. Mas andávamos para todo lado. O que interessa é ir. Se não tiver Mercedes para vir para a igreja, venho no autocarro da Transdev. Qual é o problema? Ou a pé? É ou não? Não tenho bife, pá, tiro uma fotocópia e como as batatas pela fé, Senhor, obrigado. Não, mas já passámos por isso. Lá está, meus irmãos, a vida é mesmo isso. Eu posso trabalhar e ter os planos, mas pode haver uma situação, perco o emprego, fico sem saúde, sei lá, e no momento de crise, já não temos tanto, não podemos tanto. Com o trabalho social nós temos visto isto quando foi na altura da crise económica. A quantidade de casais de classe média alta que perderam os empregos e de um momento para o outro ficaram sem comida. E a gente diz, e as pessoas, mas vendam o que têm. Está bem, então vais ali à esquina e vende-se logo. Entretanto, passa, as pessoas têm que comer. Há momentos que passamos por crises, sem dúvida. Mas qual deve ser, qual é a expectativa de um filho de Deus, de um cristão? É que tenha uma atitude, saber quem é que é o seu centro, quem é que é a sua fonte, quem é aquele que vai cuidar. Quando chegamos ao nosso limite, Deus intervém. Mas Deus diz assim também, mas sabes gerir bem aquilo que eu te dou. Não é por acaso, este é outro aspecto, mas isso vamos deixar lá mais para a frente um dia destes. Vamos falar sobre mordomia. Porque, na verdade, Deus diz que nós somos mordomos, gestores, dispenseiros. E diz a palavra de Deus que se requer que os mordomos sejam fiéis. Fiéis a quê? Fiéis aos princípios divinos. Está vendo? Fiéis à palavra. Agora vou aqui falar de um ponto que é um princípio, que nós não temos falado, mas que a palavra nos ensina também em Provérbios. Aprendamos a dar 10% daquilo que é o nosso rendimento para o reino de Deus. Eu volto a dizer, é um princípio como todos os outros que estamos a falar. Certo? Mas aqui o pessoal começa-se todo a encaraquilhar, por causa dos ensinos exagerados que isto foi dado. O dízimo sempre foi algo que foi ensinado. Aliás, deixe-me dizer que o dízimo é muito antes da lei e ultrapassa a lei. Porque a primeira vez que a palavra de Deus fala sobre dízimos, nem havia ensino sobre dízimos. Encontramos Abraão, que se encontrou com Melquisedeque, uma figura de uma cristofania, e diz que, vindo da batalha, tendo ganhado, diz que ele deu os dízimos de tudo. Este dízimos de tudo, meus irmãos, foi uma expressão do seu coração e da sua fé. Deus não andava com uma navalha lá nas árvores do Jardim do Éden, dá 10%. Amor de pai. Princípios. Princípios é alguma coisa que Deus nos diz. São princípios. Se o fizeres, vais ter recompensa, vais ter fruto, não é recompensa. Vais ter fruto, assim como qualquer outra gestão. Mas este é um dos princípios que a palavra de Deus também nos dá através de Salomão. Conhecemos a palavra. E voltamos à questão do temor. À questão do respeito, à questão do que é que Deus é para nós, onde está o nosso coração, onde é que está a nossa fé, onde é que está a nossa atenção. Quando Salomão diz isto, honra ao Senhor com os teus bens, na verdade Salomão nem está preocupado com os bens, ele está a falar é da honra do coração. Quando lá em Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, certo? Para que haja provimento, o que Abacuque está a dizer é que onde estiver o teu coração, porque Jesus disse isso, aí estará o teu tesouro. Então, se o teu tesouro é onde está o teu coração, tu vais investir, e nós sempre fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. Onde é que nós investimos o dinheiro? Onde está o nosso coração. O meu coração está num Ferrari. Então tu vais te esmifrar todo para comprar aquele Ferrari, ou não? A irmã Elizabeth não, ela diz que qualquer triciclo dá.
Vou dar um exemplo. Nós sempre vamos canalizar toda a nossa energia, tudo o que temos, todo o nosso património, a nossa força, para aquilo que nós queremos muito. Então voltamos sempre à questão, e a questão do dinheiro tem muito a ver com isso. Por isso é que ele diz, não podem servir a dois senhores. Onde é que está o vosso coração? Aí está o vosso tesouro. Onde estiver o vosso coração, aí está a vossa honra. E o que é a honra? A honra é tudo aquilo que fazes, tudo aquilo que partilhas, tudo aquilo que dás de ti próprio. E aqui neste contexto fala de bens. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias das tuas colheitas. Então os teus celeiros se encherão até transbordar. E os teus lagares transbordarão de vinho. E aqui há uma série de simbologias que nós não vamos. Qual é o problema? É que isto tem sido ensinado para convencer as pessoas que é um bom negócio. Se tu des os dízimos, Deus vai-te sair o Euromilhões. Qual Euromilhões? O Euro-Universo. Até te saem os concursos das outras galáxias. Estou a brincar. Mas fizemos disso uma fórmula mágica. Esquecemos que por trás disto tem que haver um coração que ama Deus e ama a sua obra. E ao amar a sua obra, então nós, voluntariamente, nós praticamos este princípio. Agora, claro, isto tem sido ensinado, porque se não o fizeres, o devorador vai chegar à tua casa. Mas às vezes o devorador é o marido, que acorda de madrugada, vai ao frigorífico e limpa aquilo tudo. E a mulher acorda de manhã, mas, meu Deus, mas eu até dei o dízimo esta semana. O que é o devorador? Até pode ser uma coisa na tua vida que está a consumir os recursos todos. E não soubemos transportar isto, porque isto não tem a ver com a lei de Moisés. Isto tem a ver com o princípio de relacionamento com Deus. Transportámos isto e ameaçou-se as pessoas, se não des o dízimo, vai cair maldição na cabeça. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós fomos resgatados de todas as maldições da lei. Então isto não tem nada a ver com o tenho que fazer isso, não me cai uma bigorna no céu. É princípio, é coração, é adoração. É respeito, é honra, é dizer assim, ok, Deus, eu trago, eu apresento, porque eu te honro. Eu honro-te até antes do próprio dinheiro, eu honro-te. Pela vida, pelo esforço, pelas possibilidades, pelas capacidades. E honro-te em fé, e sim, porque eu creio que tu continuarás a ajudar a minha vida. Eu hoje estou aqui e amanhã estarei ali. Mas se por acaso houver um tombo e eu vier cá para baixo, tu és o Senhor que estarás comigo no vale, no alto do monte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A nossa atenção, o nosso foco, o nosso coração tem que estar nele em tudo o que fazemos, não é só nesta área. E não é só nesta área, na nossa relação com Deus. Então honramos tudo o que nós desejamos, chegamos ao ponto que tudo o que mais desejamos é que Deus abençoe todas as áreas da nossa vida. Não é, Senhor, abençoa a minha família, abençoa o meu negócio, abençoa a minha casa, abençoa o meu emprego, abençoa não sei o quê, mas o dinheiro não. Isso, o dinheiro sou eu. Eu é que mexo. Pronto, e lá está a questão do coração. Onde é que nós... Em 2 Coríntios, capítulo 8, eu tenho aqui uma versão que eu, por acaso, gosto muito. Que, na versão que está ali, que é a versão Rá, portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda a diligência e em vosso amor para connosco, assim também abundeis nesta graça. Esta graça que Paulo está a falar é a graça de contribuir. Isto está em 8.7. Agora, na versão livro, diz assim, vocês que são tão ricos em tantos domínios, e aqui é que está a questão, na fé, na exposição da palavra de Deus e no conhecimento das coisas espirituais, no entusiasmo e na dedicação para connosco, também o devem ser então neste privilégio de contribuir com alegria. E ele está a falar disto como continuidade, como seguimento daquilo que já é a vossa vida espiritual. O vosso entusiasmo já é um entusiasmo que se aplica a tudo. Vocês estão entusiasmados quando oram, vocês estão entusiasmados quando cantam, vocês estão entusiasmados quando servem, vocês estão entusiasmados quando abraçam alguém, quando amam, até estão entusiasmados quando podem exercer perdão sobre alguém que vos ofendeu. Vocês estão entusiasmados quando vem alguém em necessidade e abençoam, quando visitam alguém que vocês sabem que está a precisar. Amém. Vocês estão entusiasmados.
Então é um entusiasmo que vem num contexto de relacionamento com Deus. Entusiasmo da fé, da diligência, da palavra de Deus, blá blá blá. E portanto, chegando à parte do contribuir, isso não é um problema. Porque vocês também o fazem no mesmo entusiasmo e no mesmo registro. Os irmãos estão-me a perceber? Vocês estão tão calados a olhar para mim. Estou só à espera que venha aí um tomate. Onde é que nós contribuímos? E aqui não vamos entrar. Igreja local, sustento missionário, pobres e necessitados, ou apenas como forma de generosidade. Amém? E neste caso, porque este é o princípio de Deus para suportar tudo aquilo que a igreja precisa de fazer. A pergunta que fica é como é que nós nos temos envolvido nesta área. E ou me deram hoje o culto muito cedo, ou então eu estou a pregar muito rápido. Em Atos capítulo 20, 35, continua a dizer uma coisa tão bonita que eu gosto. Há maior felicidade em dar do que em receber. Ok, vamos lá olhar para o espelho assim. Quando é que eu me alegro mais? Quando dás cá o meu? Quando eu vou receber o meu salário? Alguns já nem estão felizes nessa altura também. Antes de chegar a receber o salário, aquilo já está mais que chorado e queixado e tal, e não sei o quê. Este pobre... Ai, Jesus. Mas normalmente a gente alegra-se quando? Quando recebe. Não é? Já agora dizer, o Miguel Serra fez 50 anos. Cinquentão. Bem-vindo aos 50. Parabéns. Depois no fim podem lhe dar um abraço. Não é? E agora fui buscar o Miguel Serra, não sei porquê. Porquê? Porque ele fez anos e, por exemplo, foi, claro, a gente oferece segundo o coração de cada um. E ontem só vieram a gente a dar-lhe garrafas de vinho. Miguel, eu sei que não foi, estou a brincar, a gozar. Mas é assim, não é? Ele gosta de vinho, então, é claro que gostará de outras coisas também, não é? Mas a malta, pronto, traz. Mas isto é um pouquinho também com Deus. A gente ama Deus, tens relação com Deus. O que é que Deus gosta de receber? O meu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Ok, e dar o coração implica o quê? Implica, em determinadas alturas, Deus manifestar em nós o prazer, por exemplo, a gente vai na rua. Eu ando em Coimbra todos os dias e, portanto, aquilo tem escalas, aquilo tem vários dias em que temos pedintes diferentes em semáforos diferentes. Mas eles são sempre os mesmos, vão rodando. E, portanto, por norma, eu já... Não é, Jonathan? E, por norma, já contribuí para eles todos. Mas não vou contribuir todos os dias, nem cada vez que passa ali no semáforo. Não é? Então, eu não contribuo apenas porque tenho ali alguém a pedir, mas eu, na maioria das vezes, até contribuo contra a lógica. Porque no momento em que eu sinto no meu coração que eu devo dar, eu dou. E isso é dar a Deus o que Ele gosta. Mas irmãos, percebem o que é que eu estou a dizer? Aquilo que Ele ama. E aquilo que Ele ama não é só nós estarmos sensíveis àquilo que Ele tem a dizer sobre esta área, mas também pelo facto de nós, ao fazermos, podemos estar a fazer só e agradar o coração dele só porque eu realmente obedeci a um sentimento, mas também porque eu realmente, naquele dia, naquele momento... Olha, eu vou dar um bocadinho de exemplos, irmãos, aqui. Não estou a falar em cair fogo do céu, mas... Eu, no outro dia, fui buscar um passageiro à Rede Expressos e ele vinha para uma consulta no Hospital da Luz. E já tinha vindo de longe. E o homem sentou-se no carro à minha frente, o homem quase tremia. E que já vinha há não sei quantas horas, não sei o quê, nem tinha conseguido comer, não sei o que mais, e tal, mas que tinha que ir para a consulta, não podia falhar. E o que é que o bom cristão faz? A gente metia-lhe as mãos assim, não no joelho, que é para não haver problema. Metia-lhe assim a mão no braço e, Senhor, abençoa este homem. Traz paz ao seu coração. Mas eu tenho fome. Consola a sua alma. Assim, eu tenho fome. E eu disse, olha, não tenho muito para dar, mas tenho aqui, e nada de malandragem, tenho aqui uma banana e tenho aqui uma barrita de cereais. E eu dei aquilo ao homem. O homem ainda não tinha acabado, ainda eu pensei que ele estava a abrir o pacote, já tinha comido aquilo tudo. E a gente diz assim, pronto, semeei uma banana e uma barrita. Vou receber, Deus vai-me dar um caixa de bananas e uma caixa de barrita. Mas entendem,
é que esta questão já nem é tão pouco, a gente já nem pensa nisso. O que é que eu vou beneficiar com isto? Os irmãos percebem, quando o coração está no lugar certo, já dizem, o que é que eu vou beneficiar isso? Isto é a mente humana, isto é a nossa matemática humana. Tem que haver sempre um lucro, supostamente, para aquilo que eu faço. Tem que haver um porquê. O porquê, meus irmãos, é alegrar o coração de Deus e, por sua vez, eu também ficar alegre. E ao fazer isso, eu estou também a alegrar o coração de alguém. Aquele homem, naquele dia, com certeza, nunca mais vai se esquecer daquele maluco naquele carro que lhe deu uma banana e uma barrita de cereais. Mas o homem agradeceu 1000 vezes e saiu do carro e eu disse, graças a Deus. E não é a primeira vez. Coisas simples. Isto não tem a ver com, é o exercício da provisão, é suposto ser assim. Não, nada, que eu não faço as coisas por isso. Eu faço as coisas por causa do coração. Então, e aqui termino dizendo isto, para mim não é mais importante. Estabelecermos um estilo de vida coerente com o propósito de Deus na nossa vida. E por isso, às vezes, nós andamos aqui a tentar agarrar fórmulas, versículos, coisas avulsas. Mas, na verdade, a nossa vida, também nesta área financeira, é adquirirmos ou estabelecermos um estilo de vida que seja coerente com o propósito de Deus na nossa vida, que nós reconhecemos e já entendemos. Se nós compararmos a vida espiritual de homens da Bíblia, José, Abraão, Davi, Jesus, Paulo, com outros homens da Bíblia que tinham património, porque é assim, eu acredito que Jesus tinha património. Porque Jesus era filho de um carpinteiro. Um carpinteiro, este carpinteiro que não é marceneiro. José, aliás, não sei se foi falado isto agora há pouco tempo aqui com o pastor João, mas isto já é uma coisa que eu já tinha lido. José, ele não fazia decoração de casas. Ele não fazia móveis. Ele construía casas. Portanto, hoje em dia nós temos os pedreiros, os construtores civis, não é? Que constroem uma casa, pedra e tijolo e tal. Naquele tempo aquilo era feito em madeira. E José era, portanto, um carpinteiro que construía casas. Ele fazia a estrutura de madeira para as casas. Portanto, se nós tentarmos perceber, José não era um homem pobre. José e Jesus não viveram na miséria. É assim? Deus supriu em todas as necessidades, quando foi necessidade de fuga e levar Jesus para o Egito e por aí fora. Depois, quando regressaram, Deus, o Pai, cuidou de tudo. Mas José tinha uma profissão boa. E eu acredito que Jesus herdou dos seus pais, ou então deixou para a sua família, património. Portanto, Jesus sabia o que é que ele estava a dizer no tocante à gestão de património. Nós pensamos, não, Jesus, coitadinho, andava a transformar pedras em pão, não é assim? E quando via um gafanhoto lá, transformava aquilo numa chanfana, uma coisa qualquer. E Jesus passava a vida a transformar coisas para comer. Não, Jesus viveu uma vida normalíssima. E acredito que Jesus sabia o que era ter posses. Ele viveu numa família que tinha tudo. Amém? Mas percebemos que o património de cada um era coerente com o propósito de Deus na vida deles. Olhamos isso em Davi, olhamos isso em José. José que veio de uma família riquíssima, acabou num buraco, passou para a prisão, passou para a casa de Potifar, acabou por voltar para a prisão e de repente torna-se vice-governador do Egito. Aquela riqueza toda dele tinha a ver, e todo o bem que chegou à vida dele tinha a ver com o propósito da sua vida. Para cumprimento do propósito. Até, aliás, deixem-me dizer, meus irmãos, e daí a importância de nós orarmos, e quando digo orar, conversar com Deus de uma forma contínua e desenvolvemos a nossa relação com Ele. Porque à medida que vamos perceber, aliás, até os nossos dons, nós chamamos de dons naturais, mais aqueles que nos serão acrescentados durante a vida, eles não são para nós mesmos. Eles são para cumprimento de um propósito da nossa vida nesta terra. Então, quando nós reconhecemos aos poucos, pelos dons, pela forma como Deus nos tem trabalhado, nos tem ensinado, nos tem falado, como aquelas coisas que enchem o nosso coração de alegria, cada vez que o fazemos, nós vamos discernindo o porquê de eu ser assim, o porquê de eu ter o que tenho, o porquê das minhas capacidades, daquilo que me move. Eu vou conhecendo e percebendo qual o propósito de Deus na minha vida. Então também na área material eu começo a construir uma vida coerente com esse propósito que eu descobri em mim.
sem descurar a família, sem descurar as nossas questões. Mas, irmãos, percebem? E quando nós começamos a ter noção do propósito, nós começamos a construir toda uma vida nesse sentido e começamos a dizer, Deus, ok, então se este é o meu propósito, se isto é aquilo que arde no meu coração, então eu quero construir a minha vida com este objetivo e quero chegar lá. Seja para abençoar, seja para construir uma empresa apostólica. O que é isso da empresa apostólica? É uma igreja, uma empresa que trabalha para abençoar a vida das pessoas, essencialmente. E para financiar o reino de Deus. E para financiar obras e não sei o quê. A gente chama-lhe os filantropos. Agora faz-se fundações. Mas aquilo é tão fundo, que quando se vai a mexer, descobre-se lá uma série de cambalachos. Mas supostamente o que está por trás disso é para quê? Fez este concerto para o Afonso, da associação ou fundação da Sara Carreira, não é? Aquilo é fundação ou associação? Fundação. Pronto, qual é o objetivo da fundação? A fundação é fazer algo de bom para os outros. Então as pessoas pegam nos seus dons e nos seus talentos, voluntariamente vieram fazer algo para abençoar a vida de alguém. Mas irmãos, isto é viver com propósito. Isto não é viver de migalhas. Mas nós somos como os cachorrinhos. Isso era aquela mulher que dizia aquilo de Jesus que se sentia indigna. Nós não estamos mais debaixo da mesa a pedir migalhinhas, nós estamos sentados à mesa do rei. E na mesa do rei nós começamos a perceber o que é bom. Eu percebo qual é o meu propósito. O meu propósito é trazer mais pessoas para a mesa. É percebermos, então estabelecermos uma vida com o propósito, na base do propósito. Então, quando o nosso património material, património que desejamos alcançar, está de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, estudamos, trabalhamos e fazemos o que fazemos para ganhar dinheiro e para alcançar prosperidade material, isto é o que eu escrevi, ou fazemos essas coisas para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E agora vou ler 4 versículos. Amém? Nem um amenzinho. Até se ouve as moscas. Bzz. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aqui estamos a falar de descoberta de propósito. Aqui estamos a falar de um homem que percebeu que o reino de Deus nele era algo que precisava de ser escondido no seu coração e precisava ser a fonte de entusiasmo e de alegria para fazer o que fazia, e diz que depois vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E aquele campo é o quê? É o seu propósito. Ele decidiu que toda a sua vida ia ser vivida em função daquele propósito que ele descobriu, daquele reino que ele descobriu, daquilo que gerava alegria e entusiasmo no seu coração. Meus irmãos, quanto necessitados nós estamos de alegria. Nós podemos cantar corinhos a dizer a alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria do nosso Senhor é uma coisa que a gente injeta. Vamos cantar 20 vezes a alegria do Senhor. E depois parece aqueles... A gente fez isto, agora estou a brincar, mas parece aqueles espetáculos dos Robertos. Lembra dos espetáculos dos Robertos, que a gente estávamos na praia e tinha aquelas barraquinhas, aparecia aqueles... E a gente pensa que é professar. Não, vamos fazer um workshop sobre riso. Gente, está bem, isso é bom para libertar os músculos da cara. E é bom que algumas pessoas realmente esquecem-se de rir. Mas o riso, a alegria do Senhor vem do coração. E o que é que nos dá alegria? É a descoberta do reino. E o que é o reino? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo, mas que vem da noção de quem eu sou nele e para que é que eu estou aqui. Amém? Glória. Mateus 6, 19, 20 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não está a dizer com isso, não podes ter uma conta bancária. Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. E deixem-me dizer que estes ladrões não têm que ser pessoas. Pode ser mesmo isso tudo, aquilo que vem ao nosso coração, fruto do desejo da riqueza. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A palavra aqui fala-nos do investimento que nós fazemos com a nossa vida. Se tens a noção de qual é o propósito da tua vida, tu vais investir no lugar certo. Vais investir naquilo que liberta a alegria, que serve Deus, que traz bênção à tua vida.
A outra passagem que há bocadinho nós lemos, há maior felicidade em dar do que receber. Eu quero-vos lembrar as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que, noutras traduções diz feliz aquele que, ou abençoado aquele que. Tudo aquilo que nós queremos. Queremos ser felizes, abençoados, queremos ser bem-aventurados, queremos estar no topo da aprovação divina. E Deus diz que há maior bênção em dar do que receber. Isaías 55:1-2. E nós lemos isto a semana passada, mas eu quero reler outra vez. Todos vocês que estão com sede, venham. Aqui está a água para beberem. Não se preocupem se não tiverem dinheiro. Venham, comam e bebam até ficarem satisfeitos. Não precisam de dinheiro. O leite e vinho são gratuitos. Noutra versão, que é aquela que está ali. O que é que Deus está-nos aqui a dizer? Ele está-nos a dizer que aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que enche a nossa alma, aquilo que na verdade satisfaz a nossa alma, que tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com Ele próprio, com a sua sabedoria, com esta relação de amor que deve existir em nós, isso não é comprado com dinheiro. Pelo menos nós não tivemos que pagar nada, alguém pagou por nós. É de graça, pela fé. E nós abraçamos isso. Então, se aquilo que realmente satisfaz a nossa vida não é gasto, não é preciso dinheiro, então a pergunta que depois vem a seguir de Isaías é assim: porquê desperdiçares então o teu dinheiro em algo que não é comida de verdade? O que é que ele está a dizer? E por isso talvez não me expliquei muito bem a semana passada. Então, eu não tenho que gastar dinheiro para conseguir aquilo que satisfaz a minha alma. Mas tendo a minha alma satisfeita, o meu registro deixa de ser um registro de gasto, passa a ser um registro de investimento. Então, no reino, lá está, tem a ver com o propósito, aquilo que eu uso, os meus recursos, para que outros encontrem a mesma satisfação na mesa do Senhor. Então diz assim: porquê desperdiçares então o teu dinheiro em algo que não é comida de verdade? Está a falar da palavra, está a falar daquilo que é espiritual. Porquê trabalhar para algo que realmente não te satisfaz? Aqui, Isaías está a falar de propósito da nossa vida, meus queridos. Ouve-me então com atenção e comerás o que é bom. Apreciarás a comida que satisfaz a tua alma. Quem tem sede, venha a mim. Quem tem fome, venha a mim. Quem está cansado, venha a mim. Quem tem caspa no estômago, venha a mim. Né? Quem tem comichão, venha a mim. Quem está careca, vamos a Ele. É gratuito. É graça. Somos filhos nele. Amém? A salvação foi pela graça mediante a fé. Não fizemos nada para. Deus fez tudo, pagou as nossas dívidas, as nossas ofensas, rasgou a cédula criminal que pendia sobre nós e nos chamou à sua graça e disse: está tudo pago. Na cruz Jesus disse: está consumado, não é preciso fazer mais nada. Então, quando alguém vem-vos dizer que vocês têm que dar e pagar para serem amados e abençoados e para não sei o quê, mas irmãos, isso não é evangelho. Mas o evangelho é, agora que eu encontrei de graça aquilo que satisfaz a minha alma, então eu vou viver para que outros alcancem essa graça. E nisso, então, eu não vejo mais como gastar dinheiro, eu vejo como pegar, então, nos meus recursos para a glória e para cumprimento desse propósito de vida. Estão-me a fazer entender? Entusiasmo com isto. Também não tomei as gotas hoje. Isto é reino, meus queridos. É ter o coração no lugar certo. É termos a sabedoria que queremos e precisamos para os dias. E claro, a gente, quando os dias são mais complicados, mais percebemos a noção: eu preciso de sabedoria. Normalmente entramos em desespero, começamos a correr para todo lado e tal. A tentativa de resolver alguma coisa, e até podemos fazer, porque quem bate, as portas se abrem, quem pede, recebe, certo? A palavra de Deus diz isso, mas ainda assim, em todo o tempo: Senhor, mostra-me, Senhor, guia-me, Senhor, mostra-me. Eu quero que sejas glorificado nisto. E depois, de repente, se calhar vamos ver coisas e milagres, porque milagre, tudo o que é que Deus faz é milagre, ou não? Coisas mais pequenas ou mais grandiosas, de repente somos surpreendidos. Pelo quê? Pela graça de Deus, que não tem preço. Então, se eu sou abençoado pela graça de Deus que não tem preço, o que é que eu faço? Então, voltando atrás. Então, se calhar eu faço como Abraão. Se calhar faço como Salomão. Se calhar faço como todos os outros homens e todos aqueles que sempre viveram e praticaram os princípios da palavra de Deus. Eu venho e trago a Ele de coração, porque aquilo que é mais importante para mim,
Tu ofereceste-me, então eu também retribuo da mesma maneira. E este é reino. E o reino, meus irmãos, vive-se, a graça de Deus só é vivida quando é feita com fé. Deixem-me dizer, não é fé no pastor. É fé na palavra. Por isso é que eu faço questão de ler vários versículos, que é para a gente perceber. Eu apenas limito-me a tentar explicar um pouquinho mais, criar aqui um fio condutor da nossa situação. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa desse amor muitos se traspassaram com muitas dores, tiveram muitos problemas. E outros perderam a sua fé. E outros perderam a sua vida. Sabe porquê? Porque quando o dinheiro toma o lugar de Deus, e nós precisamos de perceber, quando chega a altura de fazermos contas e de pagar contas, o que é que está ali a reinar no nosso coração? É a paz de Deus ou é o medo da falta? É tão simples, meus queridos. Vocês sabem bem, a gente sabe todos muito bem. Nem precisamos, o Espírito Santo aqui nem precisa fazer muito. Nós sabemos muito bem como é que a gente lida, como é que a gente sente, o que é que a gente pensa, o que é que nos passa na cabeça, qual é o nosso primeiro impulso. Nós sabemos. E Deus sabe também. E Deus não nos condena por isso. Aliás, nem por isso nem por nada. Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvá-lo. Mas o que Deus quer, deseja, ama, é um povo que em todo o tempo, em todo o momento, e termino só dizendo isto. Quando nós vemos os apóstolos, em particular o apóstolo Paulo, nas prisões, será que ele se sentia confortável? Não. Porque naquele tempo as prisões não tinham ar-condicionado, nem televisão nas celas, não tinham pequeno almoço a horas, não é? Havia ratos, havia masmorras, sabe Deus como, apesar de que Paulo, ao ter cidadania romana, era um bocadinho mais privilegiado que os outros, acredito eu. Mas estar na prisão não é agradável. Ou é? Nem na prisão de ventre, quanto mais na outra. Então, o que é que fez Paulo? O que é que fazia Paulo, mesmo no meio da prisão, ter a postura que ele tinha? Porque ele vivia segundo o propósito da sua vida. Então, a circunstância material ou física não determinava a sua forma de estar. Ele sabia quem era, ele sabia qual era o propósito da sua vida. Tivesse num hotel de 5 estrelas ou tivesse numa prisão de 5 pauladas, ele continuava a manifestar a sua fé, a sua alegria. Ele continuava a escrever para ensinar, para encorajar. Os irmãos percebem o que é isto? Senso de propósito. Então Paulo diz, eu aprendi a contentar-me em todas as circunstâncias, com pouco ou com muito. No entanto, graças a Deus tenho abundância porque vocês fizeram algo que encheu o meu coração. Amém? Portanto, é bom. E Paulo não tem problema de dizer até, não, eu agora até tenho que chegar. Não precisam de mandar mais, pá. Vocês foram tão generosos comigo que eu até... Percebe? Paulo tem esta sinceridade, não tem nada a esconder. Mas a percepção do que é o reino e do que é o propósito de Deus para a sua vida faz que, havendo dinheiro ou não havendo dinheiro, nós somos fiéis ao propósito. E somos fiéis ao coração de Deus. E somos fiéis à obra de Deus. E somos fiéis a tudo aquilo que é a sabedoria divina. E, meus irmãos, isto não acontece dentro de nós por força de nenhum homem. Por imposição de uma igreja. Por manipulação da palavra de Deus. Para vos trazer condenação ou para vos fazer sentir tão mal que vocês fazem as coisas só pelo mal que se sentem. Deus não funciona assim. E eu muito menos. Bem, muito menos não, que eu não sou melhor do que Deus, mas tento fazer aquilo que é. Nós não ensinamos a palavra de Deus para que toda a gente se sinta mal e vá fazer as coisas. Eu sempre digo isto, o Espírito Santo não funciona por condenação, funciona por convicção. E é a convicção que leva ao arrependimento. O que é o arrependimento? Metanoia, mudança de mentalidade. Até aqui eu pensava e agora de repente eu tenho uma percepção diferente. Transformação interior. E, meus irmãos, o reino de Deus é exaltado. A igreja é abençoada. E nós, sem percebermos, se calhar se vamos perceber, se nós tivermos o tal registro de gastos, nossa conta corrente, nós vamos começar a perceber, este mês não sei porquê, sobrou dinheiro. Mas já vos aconteceu? Isso é que é raro. Mas já aconteceu chegar ao final do mês e assim, este mês sobrou dinheiro.
que é que fizemos? Fizemos tudo igual. Parece que não fugiu nada de errado. E há pequeninas coisas que vão acontecer. Meus irmãos, ao falar sobre finanças, eu não estou aqui a falar com outra intenção, senão de enriquecer a vossa fé e vos encorajar a ela. E que possamos viver pela palavra e viver no amor deste Deus que é nosso. E portanto, em qualquer tempo, em qualquer lugar, cientes do nosso propósito, nós sempre vamos fazer algo que vai para além do lógico, daquilo que a nossa cabeça diz, e vai sempre até nos surpreender